Oi, namastê, eu sou a Carol Pinheiro, esse é o Psico Yogando e o vídeo de hoje vai falar sobre a nossa criança interior. O que é essa tal criança interior? Todos nós já fomos crianças um dia, certo? Pois é, essa criança interior nada mais é do que a criança que a gente já foi um dia lá no passado. E a gente carrega essa criança para sempre com a gente, né? Dentro da gente. Tudo que essa criança experimentou ao longo da infância dela, tudo que ela viveu, todas as experiências de vida que ela teve, boas e ruins, ficam guardadas emocionalmente dentro da gente. Então, quando a gente fala da nossa criança interior, a gente está falando dessa criança que a gente já foi, mas que ainda existe viva dentro da gente. Vamos pensar junto. O que uma criança precisa? A criança precisa de amor, de carinho, de atenção. E muitas vezes a gente não dá isso para nossa criança. E quando a criança não recebe atenção, o que ela faz? Ela causa. Basicamente isso. Ela pode fazer birra, se revoltar, ela pode causar para chamar a nossa atenção. E a nossa criança faz isso. Quando a gente negligencia essa criança interior que a gente tem e não dá atenção para ela, ou seja, quando você não dá atenção para suas emoções de tristeza, de insegurança, de raiva, para os sentimentos que a sua criança, na verdade, tem, porque normalmente aquilo que a gente viveu na infância fica tão profundamente marcado nas nossas emoções que a gente tende a sempre reviver aquilo ao longo da nossa vida. Então, se durante a minha infância eu me senti excluído de alguma maneira, tudo que acontecer, por exemplo, na escola, depois na faculdade, depois na profissão, tudo que acontecer, que não necessariamente as pessoas estão me excluindo, mas que eu me senti de fora, eu vou voltar para aquela emoção básica de exclusão que eu senti lá na minha infância. Então, é a minha criança que está sentindo aquilo devido à história de vida dela. Às vezes a situação não foi uma situação que te excluiu, mas você se sente excluído, porque isso relembra, reacende essa memória antiga. Por isso que é importante a gente olhar para essa criança, acolher essa criança e dar a atenção que ela precisa. Quando você se sentir excluído, abandonado, rejeitado, quando você tiver esse tipo de sentimentos, lembra que não é você adulto que está sentindo isso, mas é a criança que você um dia foi e que ainda está viva dentro de você, que está revivendo traumas infantis que ela teve. E quando a gente fala de trauma, não é necessariamente uma experiência super punk, grande, de tão tensa que foi. Um trauma pode ser uma experiência pequena, simples, mas que a criança vivenciou aquilo como sendo uma experiência traumática. Então, por exemplo, a criança tá num momento que ela precisa da mãe e a mãe tá lá com ela e aí acontece alguma coisa que essa mãe tem que sair correndo por uma emergência. Às vezes a mãe deixa com o pai, deixa com a babá, deixa com a avó, deixa com alguém e sai correndo pra alguma emergência no trabalho. A criança pequenininha, ela não entende isso. Então, ela se sente abandonada. Isso já pode ser uma experiência traumática. E isso, então, vai depois repercutir quando a gente não consegue olhar pra nossa criança e dar pra ela o que a gente precisa. E o que a gente muitas vezes faz? A gente fica projetando no outro aquilo que faltou da nossa mãe quando a gente era pequena. Então, muitas vezes num relacionamento afetivo, eu vou buscar segurança, mas segurança quem tinha que ter dado pra mim era minha mãe quando eu era pequeno. E hoje não é meu namorado, meu marido, minha namorada, minha mulher que tem que me dar essa segurança. Hoje quem tem que dar essa segurança sou eu mesma. E isso é uma das maiores causas de dificuldades no relacionamento. Então, olhar pra isso. Será que você já não tá projetando no outro aquilo que a sua criança não teve? Será que você não está esperando que o outro dê para sua criança o que não é função dele dar, mas é função do seu lado adulto dar? Cuidado com isso, porque a gente faz muito isso sem perceber. A gente espera que o outro dê pra gente segurança, a gente espera que o outro dê pra gente amor, a gente espera que o outro dê pra gente aquilo que a gente precisa, mas não é o outro que tem que dar, é a gente mesmo, o nosso lado adulto que tem que dar para o nosso lado infantil. Por isso, toma esse cuidado. Você gostaria que alguma outra pessoa ficasse esperando de você dar pra ela aquilo que a mãe dela não conseguiu dar na infância? Você quer isso? Que seu namorado jogue o lado infantil dele pra você cuidar, como se você fosse a mamãezinha? Eu acho que não, né? Porque isso pode estragar um relacionamento.
né? Então, se você não quer essa carga de responsabilidade que o outro fica esperando de você, cuidar das necessidades básicas dele, não faça isso também, de esperar que o outro cuide das suas necessidades básicas. É por isso que é importante a gente entender essa criança interior, acolher as emoções negativas que a gente tiver quando a gente tiver, entender a situação que a gente tá, entender que a gente tá sentindo essa rejeição, essa exclusão, esses sentimentos, não é por conta dessa situação atual presente, mas porque tá revivendo um trauma infantil. E aí a gente, como adulto, cuidar dessa nossa criança, pra não ficar esperando que os outros façam isso por nós, porque é muito desagradável pro outro e a gente não vai crescer e amadurecer se a gente ficar sempre com alguém cuidando das nossas necessidades básicas. Então reflita sobre isso, seja adulto, cuide você das suas necessidades básicas, não deixe pro outro essa tarefa. Cuida da sua criança interior, entenda, acolha, aceite as emoções negativas dela, ao invés de ficar fingindo que isso não existe e ignorando, porque senão ela vai fazer birra, vai causar e vai te atrapalhar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, certo? Se fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, clica no like pra eu ficar sabendo. Coloca nos comentários o que você achou e as dúvidas que você tiver. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo grande. Paz e amor. Seja feliz. Fala se não é a coisa mais fofinha desse mundo. É um poço de fofura. Só de olhar pra você muda o meu dia. Eu fico feliz. Então... Você também veio, meu amor. Ó, então as duas aqui agora, gente. Então, quando a gente fala da nossa criança interior, tem pelo na minha boca.